Eu quero convidar a igreja para que a gente abra a nossa Bíblia no livro de Gênesis. É muito difícil falar para a igreja com o peso que Deus coloca sobre nós quando não somos itinerante que vai apenas falando, mas tem um peso de Deus. E essa madrugada eu fui acordado pelo Senhor com este peso, e eu quero, com temor e tremor, repartir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Versículos 3 em diante. Gênesis 32, versículo 3 em diante. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Capítulo 32, versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu irmão Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus e meu pai Abraão, Deus e meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os seus filhos. Amém. Diga: Senhor, fala comigo, eu preciso. Amém. Esse texto você conhece. O Senhor claramente trouxe um peso no meu coração nesta madrugada, a partir desse evento, dessa passagem. Nós começamos a leitura no versículo de número 3, quando Jacó, regressando para a sua casa natal, depois de 20 anos, ele próprio diz que há 20 anos atrás, quando ele saiu, ele não tinha absolutamente nada, era apenas um cajado, era um jovem solitário, um cajado e uma
uma sentença de morte. Eu creio que você conhece a história, mas muito rapidamente vamos fazer um desenho muito resumido. Jacó é fruto de um nascimento em que, juntamente com seu irmão Esaú, um parto de gêmeos. O texto diz que o seu pai foi casado durante 20 anos. Isaac casou com Rebeca. 20 anos de matrimônio. E Rebeca estéril. Uma esterilidade que atravessou muitos anos. 2 décadas. Crises e mais crises. E Isaac ora por Rebeca. Rebeca nas suas crises. O desejo da maternidade. Até que Deus responde. E Rebeca engravida. E quando Rebeca engravida, há uma gestação muito difícil. O ventre dela tem uma verdadeira guerra, uma luta. Hoje isso teria facilmente explicação com um exame, uma ultra. Claramente seria, olha, tem 2 crianças aí, mas naquele tempo não tem isso. Então, o que está acontecendo? E o texto diz que no desespero, isso está num versículo anterior, no capítulo anterior, que Rebeca, ela vai dizer assim, no capítulo 25, para ficar mais exato, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, e porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Meu Deus, 20 anos depois, ela está grávida, não usou nada, nenhum contraceptivo, mas agora ela engravidou. Rebeca está grávida, 20 anos depois, mas o texto diz assim agora, os filhos lutavam no ventre dela. Os filhos, algo desesperador. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? Ela perguntou para Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Com toda certeza, antes de perguntar para Deus, ela perguntou para as outras colegas gestantes, e como é que foi o teu parto? Ela, foi tranquilo, foi maravilhoso. Não, eu enjoei um pouquinho, mas tudo bem. O meu, eu estou aqui pirando, que está uma guerra dentro de mim. O teu foi assim, não, o teu foi assim, não, o teu foi assim, não. Mas, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então, Rebeca entende que tem algo acontecendo com ela. E eu quero pegar essa pergunta de Rebeca e quero trazer ela para mim e para você. Veja só, Rebeca, 20 anos depois de estar grávida. Diríamos que isso é uma maior bênção. Meu Deus, ela engravidou. A barriga está crescendo e ela engravidou. 20 anos depois. Mas no meio dessa bênção, tem algo que ela não está entendendo. Há uma interrogação terrível. E ela pergunta, Senhor, o que está acontecendo? No meio desse caos, dessa luta, a pergunta que ela faz, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero pegar essa interrogação de Rebeca e trazer para nós hoje aqui. Será que em algum momento também, depois de tanto esperar por uma bênção, por uma vitória, parece que alguma coisa sai do eixo, em algum aspecto? E será que a gente tem parado para perguntar, o que está acontecendo comigo? Uma pergunta introspecta, pessoal, não é pergunta do microfone, não é pergunta para perguntar ao pastor, tá? Não, é você para você, é aquela pergunta do travesseiro, do quarto fechado, é aquela pergunta quando você está sozinho no carro, no teu automóvel, no teu local de trabalho, só você, mais ninguém. Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Eu queria provocar você nisso. Deus, o que está acontecendo comigo? Veja, essa pergunta ela nasce numa atmosfera, num ambiente de vitória. Pare e pense. Essa pergunta, ela acontece, ela surge
depois de 20 anos, esperando a maternidade. Ela nunca tomou anticoncepcional, não existe isso. 20 anos. Quantas e quantas vezes? 20 anos, quantos meses? Quantas vezes ela respondeu para as amigas, e aí? Não, nada. Uau, a fulana ganhou mais um, Beltrana está grávida de novo, Ciclana ganhou mais um, e a fulana já está no 5º filho, no 4º. Nada. Mas vocês, não, tudo normal, mas nada. 20 anos depois, ela deve ter dado uma festa, soltado o rojão, estou grávida, eu estou grávida, uau, 20 anos depois, Isaac casou com 40 anos, vai ser pai com 60, uau, e na medida que vai ganhando volume, eu acho que ela andava até empinada assim, para o pessoal ver, uau, ela conseguiu, ela está grávida. Mas no quarto secreto, o que ela prova, o que ela experimenta naquela gravidez, é algo inexplicável. Então ela perguntou com toda certeza a todas as outras mães, como é que foi a tua gravidez? Tranquilo. Não, para mim foi maravilhosa. Meu Deus, naquele tempo não tem cesárea, é parto natural. Foi tranquilo, foi maravilhoso. E o outro filho? Igual, e o outro? Igual. Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu ainda não tive nenhuma colega que tenha dito que a gravidez foi algo parecido com a minha. O que está acontecendo comigo? Eu pego essa colocação da mãe de Jacó para transpor ela para mim e para você hoje. Ainda escuro, eu fui deitar sem saber o que deveria compartilhar nesta noite. Fui deitar com peso, preocupado. Porque falo para o mesmo auditório a semana toda. Então, fui com peso de Deus. Disse, Deus, o que tu quer falar com a tua igreja, com a tua noiva? O que tu quer dizer, Deus? E fui acordado com esse texto. Jacó agora está voltando. O próprio Jacó vai dizer que ele saiu sem nada. Saiu sem lenço e sem documento. Ele diz aqui para nós na leitura que ele voltou absolutamente rico. Ele voltou com muita coisa. E ele diz que ele está voltando de maneira muito especial. Mas o texto diz assim, que quando ele está voltando para casa, ele lembrou que havia uma conta aberta. Havia uma conta aberta. E o capítulo 32, o texto diz assim, versículo de número 4. Coloca na tela, 32:4. E lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú, o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Até agora, esse advérbio de tempo, leia-se 20 anos. 20 anos depois ele está voltando. Esse até agora é 20 anos. Ele está regressando. Versículo 5. O texto começa dizendo uma
palavra que parece que não caiu bem. Ele usa o verbo ter. Ele diz tenho. 20 anos depois. 20 anos depois. Jacó está voltando para reencontrar a sua família, da onde saiu. E a primeira palavra dele é ter. Eu tenho. Tenho. E ele começa a apresentar a declaração de bens, o imposto de renda. E tudo no plural. Eu tenho bois, eu tenho jumentos, eu tenho rebanhos, eu tenho servos, eu tenho servas. Eu tenho. 20 anos depois. Deus falou comigo ao meu coração, e eu quero compartilhar contigo, que a gente não resolve pendências do passado, nem com o tempo, nem com o ter. O tempo não apaga as pendências do passado, muito menos o ter. Jacó disse manda dizer para meu irmão Esaú, 20 anos, o tempo apagou, o tempo deletou, jogou na lixeira da eternidade, não existe mais, não existe mais. Agora, além do tempo ter apagado, eu tenho muito. Então eu não volto para ser peso, eu volto para abençoar, eu volto para presentear, eu volto para te dar coisas, eu vou te abençoar, eu vou comprar o dano que você entendeu que foi feito, e até mesmo eu acabei fazendo. Eu venho quitar toda a dívida do passado. E quando ele manda esse tenho, tudo isso, ou seja, fique tranquilo, cara, eu estou voltando rico, eu estou voltando pesado, eu estou voltando forte. Versículo próximo, coloca por favor, versículo seguinte, os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos até seu irmão Esaú, fomos até ele, e também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, vírgula, com muitos presentes. Ele está vindo também com um grande rebanho. Ele está vindo com ouro, com prata? Não. Ele está vindo com 400 homens. 400 homens. Você está indo com presentes, com ofertas, você está indo com o fator tempo, mas ele está vindo com 400 homens. Versículo 7. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Rebeca disse, o que está acontecendo comigo? No início da dor. Eu tenho uma pergunta. Jacó, quando saiu de sua casa, depois de tomar a primogenitura da maneira como foi, ele prepara um guisado quando Esaú está caçando. Eu fico pensando muito, meu Deus, parece que ele prepara o guisado mais ou menos no momento em que ele imagina que Esaú vai voltar. Porque ele não faz aquele guisado nem antes, nem depois. Parece que há um encontro de agenda, o preparo daquele guisado. Porque Esaú era caçador, então ele sempre saía muito cedo e voltava mais ou menos sempre naquela mesma hora. É como quem pesca, tem uma hora mais ou menos que está voltando. Então, parece que
maneira cirúrgica. Ele começa a preparar aquele guisado, mais ou menos na hora que ele imagina que Esaú vai chegar. E ele sabe que sempre que volta da caça, ele volta faminto. Porque numa caça não tem fast food, não tem comida, então não tem, ele sabe, ele volta cansado, extenuado, faminto, exausto, ele sabe. E aquele guisado naquela hora, exato que o homem está voltando, o seu irmão está voltando no seu momento mais frágil, faminto, ele percebe aquela comida, aquele cheiro, aquele perfume, e ele enlouquece, e diz, me dá um pouco que eu estou morrendo, e parece que Jacó já tem o discurso pronto, porque como é que pode alguém que está preparando um guisado, tirar aquilo de dentro de uma caixinha, me dá a tua primogenitura, mas como assim, como aquilo saiu? Como aquilo veio? Me dá a tua primogenitura. Não, me dá, o que você tem em casa? Me dá a tua capa, me dá a tua arma, me dá o teu arco. Não, me dá a tua primogenitura. Talvez. De tanto explicarem que os dois eram gêmeos e que ele era o primogênito e e ele, primogenitura, mas o que isso muda na minha história hoje? Nada. Ele talvez tenha dito, para que me serve isso? O que eu faço com isso? Que se eu não tenho a menor possibilidade, é como ter um carro na garagem e não ter habilitação. Pô, que carrão é? Mas para que me serve? Eu não tenho habilitação, então eu não posso dirigir esse negócio. Não chegou ainda, quanto tempo falta? E falta muito tempo para tirar a carteira. Para que me serve isso? E Jacó tem pronto, me dá aqui. Eu pego a tua primogenitura agora, mesmo com o papai vivo, eu pego, toma aqui a comida, e ele pega aquilo, e faz aquela troca, o pai morre, e antes de morrer, o pai libera a bênção, a mãe escuta, você conhece a passagem, e Esaú diz, assim que papai fechar os olhos, eu mato ele. A mãe escuta, a mãe percebe, e diz, filho, o teu irmão jurou que vai te matar, e eu não vou suportar isso, sai daqui, vai embora, vai para a casa dos nossos parentes, e ele obedece e vai. Agora observe só, no meio do caminho, o primeiro momento com ele é da escada, é da pedra, ele pega uma pedra como travesseiro, e Deus se revela, se manifesta a ele, e Deus libera uma palavra, uma promessa para ele. Cara, eu estou contigo, você vai ser, eu vou fazer, você vai viver. Ele, uau, Deus está aqui, eu não sabia. E ele chega na casa do seu futuro sogro. Ele tira uma pedra da boca do poço, ele cai no coração de todo mundo. Mas a partir daí, mesmo vivendo a experiência da escada, a experiência da pedra, do céu aberto, anjo subindo e descendo, a vida de Jacó vira, no meio da vitória, um inferno. Vira um inferno. Ele se enamora de uma jovem, se apaixona por ela. Ele não tem dote, ele é um ferradão na vida. Diz, eu trabalho 7 anos para casar com ela. Fechado. Uma festa de casamento, comes e bebes, vai para a noite de núpcias, não tem luz elétrica, ele já está um pouquinho mamado, talvez ela também, deita lá, se enrosca, e de manhã, quando o sol nasceu, a luz chegou, olhou para ela, ei, quem é você? Espera aí, eu fui no altar com uma, mas eu não casei contigo. Que maluquice é essa? Casou com uma e deitou com a outra? Sai dali, enlouquecido, vai no sogro. Que maluquice é essa? Ih, cara, aqui tem uma lei, aqui tem uma lei que a mais nova não casa primeiro, não. Mas eu casei com ela, com a Raquel.
Não, não, mas a outra era a vez da outra. E como é que faz? Olha que confusão. Isso não parece ser verdade. Não, então trabalha mais 7 anos pela que você quer. 14 anos. Em nenhum momento Jacó diz assim: o que está acontecendo, Senhor? Porque isso ultrapassa a sensatez. O sogro, ele colocou uma outra filha para dormir com o seu genro. Intencionalmente. Isso é um crime. Mas em nenhum momento Jacó repetiu a palavra da mãe. Nenhum momento. Deus, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Meu sogro é um louco. É um louco. Como é que ele faz um troço desse? Como é que resolve isso a partir de agora? Ele vai ter um conflito permanente em casa. Ele ama uma, mas o próprio pai delas coloca outra. A irmã se torna uma vítima daquele caldeirão louco. Em nenhum momento ele diz: o que está acontecendo, Deus? Deus abençoa ele. Há uma promessa de Deus. Ele é proativo. Ele vai. Labão enriquece por causa dele. Mas ele também começa a ver as confusões. Agora os cunhados estão acusando ele. O próprio patrão roubou ele 10 vezes nos acordos. 10 vezes ele foi trapaceado pelo próprio sogro. 10 vezes. Quando ele não aguentava mais. Cara, eu tenho que trabalhar para mim. Tá bom, então tá bom. As ovelhas listradas e malhadas é o teu salário. Fechado. Vamos para o cartório. Lavra o documento. Fechado. As puras, as valiosas, as tops, que são as alvinhas, é de você. As outras de menor valor. Ou seja, os carros zeros são teus e as barangas vão ficar para mim. Olha que fechado. Faz o documento, assina aí. Fechado. O texto diz que à noite o sogro chama os filhos e sequestra todo o rebanho. Some com o rebanho todo que pertenceria a ele. Ele agora, cadê o rebanho? O gato comeu? Cadê o rebanho? Sumiu tudo. Esse é o sogro dele. Mas Deus está abençoando. Deus dá a ele um insight. Pega as ovelhas que vão tão prenhas aí, vai lá no coxo d'água, descasca o galho, coloca lá. E Deus faz algo que só Deus pode fazer e começa a nascer novamente. 20 anos depois, não aguenta mais. É a hora de partir. Mas em nenhum momento, trapaceado, enganado, roubado, acusado, difamado, em nenhum momento, Jacó diz: o que está acontecendo? Eu quero, com a permissão de Deus, do Espírito Santo que está aqui, e do anjo da igreja, eu quero desafiar você, sozinho, a dizer: Deus, o que está acontecendo? Falou como profeta do Senhor. O que está acontecendo? Eu recebi essa palavra essa madrugada. Nunca tinha olhado esse texto desta maneira. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Veja que contraste. Ele está rico,
está repleto de filhos, tem 2 esposas, tem as concubinas das esposas, secretárias. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Jacó só vai descobrir o que está acontecendo 20 anos depois, voltando, quando ele pega os seus servos, diz assim: vai na frente, diga para o meu irmão que eu estou voltando como servo, e leva tudo isso aqui para ele, e diz para ele, para o meu irmão, a seguinte coisa: a declaração de imposto de renda minha, mostra para ele, eu tenho, estou rico, tenho saldo, tenho grana, tenho dinheiro, eu estou bem na fita. Diz isso para ele, e dá tudo isso aqui para ele de presente. 20 anos depois, e daqui a pouco voltam os servos com presentes, com tudo. Ele olha, e antes de dizer, nós não encontramos ele, os servos dizem, encontramos o teu irmão. E por que não deu? Ele não quis nada, e ele está vindo aí também. Ele não quis nada, e ele está vindo aí. Vindo? Está vindo. E está trazendo muito presente? Não. Ele tem uma turma com ele lá que, pelo rosto, os caras são de MMA, os caras são SWAT, BOP. Está vendo com a garotada ali, uma garotada parruda. Um pessoal meio punk. 400 homens. 400 homens. Aí o texto diz que Jacó, então, enfim, teve medo. Ele orou. E Deus o direciona para o Val do Jaboque. Ontem, pastor Tarsis me levou para almoçar numa casa de carne, Longhorn, né? Longhorn, qual o nome? Né? Longhorn, ele me levou para almoçar lá. E eu sou muito comunicativo, e passou uma atendente, e eu tenho uma prática no Brasil, na vida de vida. Todo mundo que eu encontro, eu pergunto, ou em português, ou em inglês, ou em espanhol: você congrega onde? Você congrega onde? Para falar de Jesus. E passou uma jovem, eu falei: fala português? Fala, você congrega onde? Ela parou e pedi até para ela vir aqui fazer uma visita. Não, eu sou de Brasília, estou aqui há um ano e pouquinho. Fui da igreja metodista e estou namorando com um moço aqui. E estou até grávida. De Brasília. Não deu para conversar mais, mas eu falei, demos o cartão, insistimos para ela vir aqui. Mas coitada, trabalha dia de domingo. Está trabalhando agora. Mas, com certeza absoluta, tem uma história que não está fechada lá em Brasília. Tem uma história que não está fechada. No carro eu liguei para um outro que congregou lá no Rio, na nossa igreja. Está aqui, ganhando dinheiro. Mas está ganhando muito dinheiro. Está num nicho de negócio que está voando do dinheiro. Está bem na fita.
mas tem uma conta aberta. Algumas postagens, só bebendo, só eventos. E eu perguntei, pastor Tarso, você está na igreja? Não, estou indo. Não, está na igreja, está no corpo. Não. Nesta manhã, uma pergunta. Não para mim, para você. O que está acontecendo, Deus? Porque a revelação da escada, ver a escada tocando no céu, anjos descendo e subindo, não valida, não anistia, não apaga a conta de lá. Não apaga. Ter arrancado uma pedra da boca do poço, uau, que é esse cara? Não valida, não apaga, não anistia a conta de lá. Tem enriquecido, tem chegado com a mão na frente e outra atrás, e agora está rico. Não valida, não apaga, não anistia a conta lá de trás. A conta lá de trás, e não apaga nem com tempo, nem com grana na mesa. A conta lá de trás só apaga com reconhecimento, quebrantamento e bocando porra. É no Val do Jaboque que ele recebe a visita com Deus. É lá que ele é transformado. E quando ele sai dali, ele sai agora mancando. E quando vê que o irmão está vindo, agora ele vai e se ajoelha, e coloca o pé, e se ajoelha, e coloca o pé, e se ajoelha, e se prostra, agora vai consertar o passado. A gente acha que, não, já tem 20 anos, já pagou. Não pagou não, a conta está lá. A conta está lá, não apagou não. Não apagou não. Eu vou fazer uma transferência, um Zéu. Não apagou não. Ela vai apagar quando a transformação chegar. Quem é você? Me sabe, deixa, me abençoa. Não, quem é você? Qual é o teu nome? É Jacó. Tu não será mais Jacó. Agora tu vai ser Israel. Agora tu é Israel. Agora eu mudo o teu estado. Agora é Israel. E ele sai agora diferente. Agora não é mais mandar presente não. Agora ele anda um pouquinho e se prostra. E aquele prostrar quebrou o coração de Esaú. Esaú olhou aquele, esse cara mudou, ele é outro. Não está na Bíblia, mas eu imagino essa cena. Esaú disse assim para 400 homens: galera, pode voltar, já está resolvido. Volta. Debanda, galera, pode voltar, baixa as armas, volta, acabou. Olha como é que ele vem. Ele mudou. Agora mudou. Deus manda dizer para mim e para você: o que está acontecendo, Deus? Quando estiver naquela obra, naquele telhado, naquela grama, aonde estiver, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não se engane com conta de banco, não se engane. Deus, o que está acontecendo? Porque Deus prosperou Jacó no nível do infinitamente mais. Mas a conta está aberta. Está lá a conta. E a conta foi devidamente sanada. Não com o tenho, não com o peito estufado, não com... A conta foi sanada quando ele caminha e vai se prostrando,
caminha e vai se prostrando, caminha e vai se prostrando, caminha e vai se prostrando. A conta foi sanada. Deus, o que está acontecendo? Capítulo 33, coloque na tela, por favor. Gênesis 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Versículo 2. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ainda estava preocupado, e ele mesmo, diga comigo assim, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço dele e o beijou, e choraram. Deus, o que está acontecendo? Quero desafiar você hoje. Encontre em Worcester o teu Val do Jaboque. Seja o teu carro, seja o basement, eu não sei, seja o quintal, mas não vai com ninguém não. Vai com ninguém não. Vai só você. Você e Deus. Só você e Deus. E diz: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho certeza que a virada vai acontecer. O texto diz, deixa aquele último versículo na tela. O texto diz que Gênesis, não, é o versículo, é o anterior mesmo. É o anterior. Então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou. Esaú, aquele que jurou que mataria. Esaú, aquele que jurou que mataria. É esse. Porque aquela cena dele olhar o seu irmão andando e prostrando, Esaú disse: ele mudou. Ele mudou. Ele mudou. A dívida está quitada. A dívida está quitada. Ele mudou. Ele correu ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. Aquele que disse: eu vou matar ele, o beija. E choraram. Deus, o que está acontecendo comigo? Faz essa pergunta. Como eu tenho idade, só quem tenha mais idade vai saber disso. Novinho não sabe o que é isso. A gente é do tempo do orelhão, que usava ficha. Então, quando essa ficha cai? Então, quando essa ficha cai? Mudar de cidade, mudar de país, mudar de continente, mudar de galáxia, não resolve. Então, quando essa ficha cai? Sabe, eu queria até que Deus usou Labão com toda aquela
aquela pancadaria que Labão e os filhos usaram contra Jacó, para ver se a ficha caía. Caramba, pô, esse cara, sou casado com a filha dele, estou dando neto para ele. Pô, esse cara me apunhala o tempo todo. Em nenhum momento, Jacó perguntou lá: o que está acontecendo, pô? O que está acontecendo? Levou 20 anos. Com a permissão do meu pastor, vamos fazer uma oração? Você pode curvar a tua cabeça? A gente acha às vezes que porque Deus está abençoando, porque, olha pastor, não está faltando nada. A gente acha que, mas a gente sabe que tem uma conta. Oh, Deus. Nesse domingo, Dia das Mães, o teu Espírito Santo está aqui e está dizendo para cada um de nós: então, a ficha cai hoje. Eu sei que tu tem um val do Jaboque sob medida para cada um de nós. Talvez o val do Jaboque de alguém aqui é no teto de uma casa, no basement, numa obra, num canteiro de obra. Deus, tu tens o livramento hoje. Nós não queremos ter contas abertas. Decidimos não ter contas abertas. Porque o milagre vai acontecer, Deus. Aquele que jurou que mataria é quem corre, abraça e beija e chora. Aquele que jurou que mataria é o que corre, abraça, beija e chora. Eu quero te pedir isso hoje. Eu quero te pedir como um presente do Dia das Mães. Eu quero te pedir, Deus, esse milagre hoje. Ó Deus, e que a partir de hoje, Deus, esse val do Jaboque esteja diante de cada um. Eu te peço esse milagre. Nos ensine e nos ajude como fazer. Nos ensine e nos ajude, Deus, como fazer isso. Deus nos ajuda a fazer isso. Ó Deus, a gente vai reformular a nossa estratégia. Não é dividindo os grupos, não é apresentando a prosperidade financeira, não é achando que o tempo, não, é uma atitude diferente. O homem que tinha, o homem que dividia, o homem que tinha estratégia, agora é um homem que se prostra, que bota o rosto em terra e diz: Deus, tem misericórdia. E a misericórdia de Deus foi concedida. Eu te peço por tua noiva que aqui está, em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém.